Boa tarde a todos. Sou o Ricardo Curioni, sou o diretor comercial da Inove Agrociência e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os fertilizantes fluidos. Tá, então, primeiramente, falar um pouco institucional da Inove, né, nossa missão, onde nós estamos atuando, um pouquinho dos nossos produtos. Depois nós vamos entrar, né, na parte mais teórica e prática dos fertilizantes fluidos, com foco principalmente na cultura da cana-de-açúcar, mas nós vamos citar também um pouquinho nas outras culturas que nós já estamos trabalhando e outras culturas que têm potencial para ser trabalhados. Então, a missão da Inove é produzir o melhor fertilizante para a agricultura tropical. Isso que nós estamos desenvolvendo no Brasil para ter o melhor fertilizante para se trabalhar na agricultura tropical. Onde nós estamos operando, tá? Então, hoje nós estamos operando, é uma empresa nacional, mas também estamos atuando na Bolívia e no Paraguai. Nós temos o nosso escritório central, que é em Araraquara, que é o nosso escritório administrativo, e depois nós temos algumas filiais em Minas Gerais, no Mato Grosso do Sul e fora do Brasil, que a gente comentou, Paraguai e Bolívia. Nossas fábricas estão hoje situadas em Rio Brilhante, que é a nossa fábrica própria, bem como registro. Registro nós atuamos com fosfatados, tá, que é um dos carros-chefes da Inove, o iFos, que é um produto que nós trabalhamos e comercializamos em larga escala. Em Rio Brilhante é uma fábrica de NPK, nós vamos entrar um pouquinho mais em detalhes à frente sobre a fábrica de Rio Brilhante, que produz NPK sólidos e líquidos e também foliares. Registro, como a gente comentou, é uma planta de fosfatados, onde nós estamos também desenvolvendo uma granuladora que vai ser inaugurada agora em 2021, tá, com diversos produtos focados também na agricultura tropical, como nós já falamos da nossa missão. Em Minas Gerais nós temos uma filial, Bolívia e Paraguai também, né? Nós importamos muita matéria-prima da Bolívia e Paraguai nós exportamos, né? Então são coisas distintas entre Bolívia e Paraguai. Bolívia a gente importa e Paraguai a gente exporta para lá. Ureia e cloreto que vem oriundo da Bolívia, principalmente. Nós trabalhamos principalmente na nossa planta lá em Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul, que é próximo. E nós também estamos trabalhando com terceiros, né? Algumas plantas terceirizadas, uma delas, que é um parceiro bem forte nosso e há alguns anos já trabalhando, que é em Jardinópolis, tá? Bem como registro, a gente atua com um terceiro e algumas outras plantas que fazem para nós algumas coisas de micros, foliares, terceirizados. Aí só uma linha do tempo da Inove, rapidamente, né? Foi fundada em 2011, agora, dentro de alguns meses, nós vamos fazer 10 anos de Inove, a empresa comemora 10 anos de fundada. Em 2012, ela começou a atuar mais no segmento de cana-de-açúcar, pois é uma empresa, como a gente comentou, foi fundada em Araraquara, e ali é o berço também da cana-de-açúcar. Então, nos primórdios, aí, nos primeiros pedidos da Inove foram focados para cana-de-açúcar e depois começaram-se a trabalhar em outras culturas. Tá? Inicialmente eram mais fertilizantes foliares e aí em 2013 já foi desenvolvido o iFos, que é um produto fosfatado, um dos carros-chefes que a gente comentou da Inove, que é um fosfatado com parcialmente acidulado. Em 2004 começaram-se a fazer novos contratos com grandes grupos, né, de açúcar e etanol. 2015 foi um crescimento vertiginoso acima do comparado com 2004, né, com as vendas principalmente de fosfatados e algumas outras linhas de produtos como colicana, plantacana. Em 2016 foram feitas novas parcerias com minas de fosfatado para aumentar esse consumo, essa demanda do iFos. Em 2017 aí foram feitas novas formulações especializadas, né, para cada cliente, e depois a gente vai discorrer um pouquinho mais para frente, aí a gente faz formas customizadas de acordo com a necessidade de cada cliente, com macro, micronutrientes ou outros aditivos que possam ser inseridos nas formulações. Em 2018 começou-se o contrato, né, de ureia e cloreto com a Bolívia, que a gente comentou, que é um parceiro forte nosso, onde a gente traz matérias-primas. E 2019 foi o marco, né, onde foi criada a primeira planta da Inove, que até então, até 2018, a Inove sempre fazia terceirização dos seus produtos. Em 2019 foi o marco inicial da primeira planta da Inove lá em Rio Brilhante. Tá?
A gente não pode esquecer, sem dúvida nenhuma, né, os pilares que sustentam, acredito, qualquer empresa, e não diferente da Inove. A gente está sempre embasado em pesquisa e desenvolvimento com entidades e organizações competentes, né? Como aqui algumas que são parceiras nossas, que a gente já está trabalhando para desenvolver produtos e fazer pesquisa, seja no campo, seja em caso de vegetação, ou seja em laboratório, né? Então nós temos a USP Exalc, a NPCT, o IAC, a Embrapa, né? A Unesp, a USP São Carlos, dentre outras, tá? A gente também está recente no Mato Grosso do Sul, estamos já com várias entidades e instituições trabalhando conosco lá no Mato Grosso do Sul, e nós também queremos ampliar, sem dúvida nenhuma, cada vez mais esse nosso leque, para a gente estar amparado e estar desenvolvendo sempre o melhor produto para a agricultura tropical, seja ele sólido, seja ele líquido, seja outros nutrientes que a gente tem desenvolvido, planejado desenvolver para atender nossos clientes, tá? Aqui só para mostrar para vocês uma foto da nossa greenhouse lá em Rio Brilhante, né? Então é uma planta que a gente comentou de NPK sólidos, líquidos, foliares, e também nós temos uma greenhouse onde nós fazemos vários experimentos para tentar descobrir, desenvolver e fazer pesquisas, não só nessa greenhouse, mas a gente faz aí em terceiro juntamente, né? Para a gente ter o melhor produto aí, desempenho dos produtos, para depois nós estarmos lançando para nossos clientes, nossas cooperativas, nossas revendas, né, para ter no campo o melhor produto em termo agronômico, né? Então, rapidamente, é isso que a gente comentou sobre a Inove institucional. Vamos entrar agora já na parte do iFluid, que é o tema foco principal dessa nossa apresentação. Aqui, então, só para vocês terem um folder do nosso iFluid, que nós trabalhamos hoje em cana, soja, milho, eucalipto, né, reflorestamento, cítricos, café, batata, a gente vai mostrar um pouquinho, mas sem dúvida nenhuma que o carro-chefe hoje ainda é cana-de-açúcar, representa praticamente aí 90% das vendas da comercialização dos líquidos, está na cultura da cana-de-açúcar, mas, né, com um potencial muito, muito grande, né, de crescimento, principalmente nos outros estados, como soja e milho, que a gente acredita que vai crescer nos próximos anos aí, bastante a utilização dos fertilizantes líquidos, né? Então, o que seria o fertilizante líquido? Eu vou falar primeiramente o que são os fertilizantes líquidos, como que a gente pode ter a parte de produção, depois a gente vai entrar aí na parte mais prática, aí mostrando aplicações e alguns outros detalhes do fertilizante líquido na parte prática, né? Então, o fertilizante líquido, ele é um fertilizante NPK, podendo ou não ser acrescido de micronutrientes fornecido direto ao campo de forma fluida. Tá? Então, nada mais é do que você ter as matérias-primas macronutrientes do NPK, você diluir ele em água e depois você aplicar, transportar e levar diretamente para o campo, onde ele vai ser aplicado, seja na forma incorporada, superficial, com pivô, com gotejo, nas mais diversas formas de aplicação que tem, que nós vamos discorrer um pouquinho mais para frente. E como que eles são classificados, né? Os fertilizantes líquidos são classificados em 3: soluções, suspensões e fertilizante gasoso. Fertilizante gasoso é a própria amônia anidra injetada no solo na forma de gás. No Brasil não se tem essa modalidade, mas foi utilizado em grande e larga escala nos Estados Unidos, já diminuiu bastante essa tendência nos Estados Unidos, né? Mas lá eles utilizam ainda amônia anidra, assim como na Europa, alguns países ainda utilizam também amônia anidra na forma de gás injetado diretamente no solo. Tem seus prós e contras, né? Ele é um custo mais acessível, né? Um produto que tem um custo mais barato do que as soluções de suspensões com as outras matérias-primas, mas é um produto que tem umas particularidades na aplicação, porque ele é altamente volátil, é um gás, né? É um produto que é difícil de manuseio e perigoso. Então tem os prós e contras, mas a tendência é de cada vez diminuir o uso desse produto diretamente na agricultura. E soluções e suspensões, né? É o que são mais comumente trabalhados aí em todos os países, não só no Brasil, como aqui vamos citar na Argentina, nos Estados Unidos, na Europa, vários países utilizam, na África do Sul, na Austrália, né? Então, em larga escala, utilizam soluções e suspensões. Na maior parte das vezes, soluções, né? Então, o que seriam diferenciações, soluções e suspensões? Soluções é onde 100% da matéria-prima está solubilizada, tá? Então, você não tem separação de fases. Vamos falar um exemplo prático, né? Vamos falar primeiro que é suspensões, depois eu quero exemplificar para ficar mais fácil a diferenciação. Então, soluções, 100% da matéria-prima está solubilizada. Suspensões, parte da matéria-prima está solubilizada e parte da matéria-prima está insolubilizada. Mas como assim? Então, vamos nesse exemplo prático para ficar fácil.
Pegue um copo de água, adicione uma colher de cloreto de potássio nesse copo de água, agitou. Se você verificou que 100% desse cloreto de potássio solubilizou, é uma solução perfeita, é uma solução. Nesse mesmo copo de água, você adiciona a segunda colher de cloreto de potássio, agitou. O que aconteceu? Ah, não solubilizou 100%, precipitou. Agitou de novo, precipitou, saturou o meio. Então, o que nós fazemos? Nós adicionamos aí uma argila estabilizadora, tá? Pode ser a bentonita ou a tapogita. Hoje nós trabalhamos com a tapogita, que ela vem importada, né? Mas antigamente se trabalhava no Brasil com a bentonita. Então, a tapogita ela confere uma qualidade melhor nas suspensões. Então, você adiciona essa argila, a tapogita nesse copo de água onde tem o precipitado do cloreto, e com uma simples agitação, essa argila, a tapogita, ela se liga através de trocas cargas, né, entre a argila e o cloreto, e ele mantém em suspensão. Eles se ligam, você com uma agitação mantém o produto em suspensão. Ele estava precipitado e ele vai manter em suspensão, por isso que é o nome de suspensão, que é diferente de soluções. É a mesma coisa no princípio de um remédio, né, que a gente dá para os nossos filhos ou para as crianças. Não tem suspensão? E ele fala, agite antes de ingerir. A suspensão, no caso do fertilizante líquido, é o mesmo princípio. Você tem que agitar antes de aplicar. Então, tem os prós e contras, né? Sem dúvida. Se você está próximo da fábrica, porque o adubo líquido a gente vai discorrer um pouco mais para frente, ele é importantíssimo a logística de fábrica. Se você está levando água. Então, quanto você está mais próximo da fábrica, trabalhe com soluções. Não tem por que trabalhar com suspensões. Agora, você vai ter que levar o produto a 200, 250, 300 quilômetros de distância da fábrica, por questão logística, aí fica caro o frete. Então, às vezes, compensa você trabalhar com suspensões. Os caminhões devem ter agitações internas para fazer com que esse produto tenha uma aplicabilidade uniforme e homogênea no campo. Então, você vai trabalhar com suspensões aí devido a custos, né? Então, sempre tem que é bom ponderar, trabalhar com soluções e suspensões. O ideal, melhor dos mundos, sem dúvida, trabalhar com soluções. Mas, em algumas ocasiões, você tem que trabalhar com suspensões devido a essa distância e logística de fábrica, ou até alguns clientes já estão acostumados a trabalhar com suspensões, mesmo que esteja num raio mais próximo, 100, 150 km da fábrica, querem trabalhar com suspensões, tem uma diferenciação de custo, né? Às vezes não tanto, porque você está adicionando também argila, que no caso das soluções você não adiciona argila, então tem um custo. Aí é fazer a conta, né? O que vale mais a pena? Trabalhar com suspensões, soluções, o maquinário praticamente é o mesmo, eles têm recirculação, então aí é mesmo ponderar e ver qual que é o melhor custo-benefício para se fazer a aplicação. Mas eu volto a falar que, sem dúvida, soluções é um produto que você tem vamos dizer, uma homogeneidade, uma uniformidade um pouquinho superior do que as suspensões, porque as suspensões dependem, sem dúvida, dessa agitação do produto. Aqui só para mostrar para vocês a unidade de Rio Brilhante, aquilo que nós comentamos lá no Mato Grosso do Sul, a primeira indústria efetiva da Inove, né, foi inaugurada dia 16/11/2019, praticamente 1 ano e meio, mais ou menos, de inauguração. Então, a planta Flex, é uma planta que tem uma capacidade aí nominal, né? Hoje não tem essa capacidade, mas se a gente com ampliações pode chegar até 1 milhão de toneladas entre fertilizantes sólidos e fertilizantes líquidos, tanto é que uma planta Flex, que a gente comenta aqui, já estamos produzindo também fertilizantes foliares nessa planta, e a intenção é de, sem dúvida nenhuma, produzir outros tipos de fertilizantes para a gente poder atender a demanda ali da região de Rio Brilhante e até para outros estados que têm a viabilidade logística, né? Então, a gente está lá com a nossa greenhouse também, aqui não dá para ver, mas ela fica atrás do barracão, onde a gente faz também nossos experimentos, e também tem no campo, né, uma área bem grande, são 10 hectares que a gente tem, e a gente consegue também fazer experimentação no campo. Então, temos o laboratório também certificado pelo MAPA interno aqui na nossa planta. Então, é uma planta que a gente pode dizer que era uma planta flex, com greenhouse, com laboratório, é uma planta bem completa, que tem hoje a Inove no Parque Industrial lá de Rio Brilhante. As formulações fluidas, né? Falar um pouquinho aqui das matérias-primas. Então, fontes de nitrogênio são as mais diversas possíveis, né? Aqui a gente está citando elas: ureia, o nitrato de amônio, sulfato de amônio, o TSA, que é tiosulfato de amônio, que é nitrogênio e enxofre, o uran, que é a mistura de nitrato com ureia, que se faz o uran, ou UAN, né? O mais correto se falar é o UAN,
mas no Brasil a gente fala uran, sulfuran, que é o sulfato de amônio líquido, fontes de fósforo, né? Temos o ácido fosfórico, temos o polifosfato, temos o MAP cristal, o MKP, o MAP purificado, o MAP pó, né? Então temos as mais diversas linhas de fosfatados também solúveis, sem dúvida nenhuma, para você fazer o fertilizante líquido. Não tem como você fazer um super simples, um super triplo, que eles não são solúveis. Fontes de potássio, né? A gente mais trabalha com o cloreto pó branco, né? Mas temos o cloreto pink, tem o sulfato de potássio, nitrato de potássio, para algumas ocasiões mais específicas, como fertirrigação, para gotejo, produtos mais de alto valor agregado, né? O MKP também. Fontes de enxofre são praticamente as mesmas das fontes de nitrogênio, né? Sulfato de amônio, tiosulfato, sulfuran. E o enxofre elementar, em alguns casos, pode ser trabalhado também com reações. Magnésio e micronutrientes, é outra fonte que a gente pode trabalhar em macromagnésio, né? A gente tem o sulfato de magnésio. Micronutrientes, aí, ácido bórico, sulfato de cobre, sulfato de manganês, molibdato de sódio, sulfato de zinco, né? Então, são essas fontes de micro comumente trabalhadas para fazer a adição nos fertilizantes fluidos, sempre lembrando, né, fontes solúveis. E aqui na foto do lado do becker, né, vocês podem verificar uma misturinha de NPK com macros e micros, né? O que a gente fala, né, comumente no campo? É o NPK na gota. Nós temos o NPK no grão, várias empresas produzem, né, o NPK no grão, produto muito bom, excelente, sem dúvida nenhuma, uma parte sólida, mas o adubo líquido, sem dúvida nenhuma, que aí você tem algumas vantagens ainda, comparado com o sólido, agronômicas, e depois eu vou falar operacionais, sem dúvida, né? Daí operacional são várias vantagens operacionais que tem, mas agronômica aqui, você pode fazer formas personalizadas, né? Customizadas para cada cliente. Às vezes, num talhão A, eu quero aplicar um NPK com boro e zinco, mas com 0,1 e 0,2. Naquele outro talhão, eu quero aplicar um outro NPK com 0,3 de boro e não quero boro zinco, não está precisando. Perfeito. A gente sabe quanto na parte industrial do fertilizante sólido, é uma linha industrial que você tem que fazer por batelado, e o NPK no grão tem formas limitadas, né? No líquido não, por batelado você pode fazer por talhão, por caminhão, de acordo com a necessidade mesmo do cliente, né? De acordo com a agricultura de precisão, que é onde a gente quer chegar, sem dúvida nenhuma. Todos os clientes querem trabalhar com a agricultura de precisão daqui para frente, né? Outra grande vantagem aqui, a gente elencou, né? Outros aditivos que podemos colocar nos fertilizantes líquidos, né? Então, aqui o primeiro lá, NBPT, vamos falar no quadrinho. No sólido, você pode pôr? Sim, jóia. No fluido, também, no NBPT, inibidor de urease. Ácidos úmicos, nos sólidos, conseguimos também. Nos líquidos, nos fluidos, também se coloca. Aminoácidos, nos sólidos, um pouco mais difícil, para não dizer que não se consegue, né? Nos líquidos, trabalhamos normalmente, seja aplicação via solo ou aplicação via folha. Extrato de algas, mesma coisa, né? Hoje a gente sabe que também estão tentando desenvolver a parte de sólidos, mas a gente pode, sem dúvida nenhuma, trabalhar com os fertilizantes fluidos. Complexantes, né? Vários outros aí que a gente pode trabalhar, né? Para acidificação ou para diminuir a acidificação, melhorar a estabilidade. Então, tem vários complexantes aí no mercado, né? Que nós também estamos desenvolvendo alguns, e outros a gente já importa, que os países com alta tecnologia nos fertilizantes já utilizam, né? Conferindo aí uma melhor estabilidade, uma melhor qualidade, uma melhor aplicabilidade do fertilizante líquido, que você pode estar adicionando aí para ter uma eficácia melhor na sua aplicabilidade e nos resultados agronômicos, sem dúvida nenhuma, né? Aqui eu não vou entrar muito em detalhes, mas só para mostrar para vocês a customização que se pode ser feita. A gente tem um quadro muito maior que esse, né, sem dúvida, mas aqui algumas formulações que a gente comumente trabalha com nossos clientes, né, e de forma customizada que eles solicitam para nós, né, com macros secundários, com micros, com aditivos, né, para determinada cultura. Então, a gente sempre tenta atender a necessidade do nosso cliente, né, a demanda do nosso cliente vai ser atendida de acordo com a necessidade do que ele precisa, do que o solo está pedindo e do que a cultura também tem a exigência, os macros e micros nutrientes, tá? E outros aditivos que a gente já comentou. Tá? Então, aqui, só para dar uma resumida do que a gente falou rapidamente, né? Os fluidos, o que são as vantagens aí que a gente tem nos fluidos, né? Uma maior eficiência agronômica, aplicação uniforme e homogênea, sem dúvida nenhuma, tanto em soluções como em suspensões. Só lembrando que suspensões você tem que agitar o produto antes de fazer a aplicação. Rendimento operacional maior dos fertilizantes líquidos, a gente vai mostrar daqui a pouco algumas aplicações
em cana-de-açúcar, com caminhões aplicadores, ou equipamentos que tenham maior número de linhas, né, menor pisoteio. Então, a gente tem todos esses outros fatores também intrínsecos do processo que conferem uma qualidade superior e, sem dúvida nenhuma, vai ter o quê? Uma ganho de produtividade, né, uma longevidade maior no canavial. Então, a gente sempre tem esses fatores aí que tem que ser levado em conta as vantagens dos fertilizantes líquidos, né? E a otimização de alterações, né? Fora a parte de risco que nós vamos comentar também, parte ambiental de bag, sacaria, destinar isso para algum local que você tem que fazer. Então, no líquido não, né? Pronto uso, que a gente comentou. Produziu, caminhão, direta aplicação no campo. Comparativo também simples entre os sólidos e os fluidos, né? Então, a parte de cima, vocês estão verificando, sai o caminhão da fábrica, caminhões tanques, né? Isso é importantíssimo, a logística, a gente comentou, a logística é fundamental no processo do uso dos fertilizantes líquidos, porque muitas vezes o caminhão sai da fábrica e vai para o campo e ele acompanha a aplicação no campo. Hoje a gente já tem clientes que têm tanques estacionários, tanque pulmão, que facilitam essa logística, mas ainda a maior parte é caminhão no campo fazendo e acompanhando a aplicação. Então o caminhão sai da fábrica, vai direto abastecer o trator com o implemento e depois já vai ser lá aqui uma foto da soqueira de cana, fazendo a aplicação do iFluid. E quanto que é o sólido, né, a gente sabe que tem um processo industrial, uma linha de produção, você tem ali a parte do carregamento em bag, pois o caminhão vai levar isso para a fazenda, um armazém, um barracão, tem que ter lona, tem que ter pallet, que a gente sabe que é complicado, fora o risco, né, o guinchinho ali mostrando, tirando do caminhão, isso pode estourar, pode perder produto. Depois, na outra operação, você tem que levar para o campo, do seu barracão para o campo, e ali tem mais o quê? Tem mais risco, né, acidente de trabalho, quem sabe, tem que destinar esses bags, destinar para um local correto. Depois pode ter o que também? Empedramento, pode melar o produto, aí todos os fatores que todo mundo já conhece, né? E você minimiza isso nos fertilizantes líquidos. E sem dúvida nenhuma, e nos fertilizantes sólidos, você tem mistura de grânulos, né? Você tem o que? Segregação. A gente sabe disso, né? Uma forma 20, 0,5, 20, por exemplo. Você vai pegar e mensurar como está sendo aplicado, ela tem uma desuniformidade muito maior do que um NPK líquido, né? Um NPK na gota. Tá? Então, essas são as vantagens aí que a gente fala dos fertilizantes líquidos quando comparado com os fertilizantes sólidos na parte operacional, né? E já falando do agronômico conjuntamente também, né? Sem contar, né, se a gente falar em um sólido, dessa mesma forma, 25-20 com 0,1% de boro, vamos falar que seja um boro 10 ou um ácido bórico, geralmente um boro granulado, você está pondo aí 5 quilos, 4, 5 quilos, né? Imagina como que você vai aplicar se for mistura de grânulo nesse boro. Então, a desuniformidade de aplicação. Você vai estar aplicando, às vezes, só caiu num local o boro, não caiu mais no restante aí do canavial, né? Então, a gente tem que atentar quanto a isso, aos fatores agronômicos desses produtos também, sem dúvida nenhuma, que vai conferir, que a gente falou, né? Uma produtividade maior, uma qualidade de aplicação também bem superior. Aqui alguns tipos de aplicadores de fertilizantes líquidos, aqui na cultura de cana-de-açúcar, conforme a gente conversou com vocês e comentou no início, que é a cultura chave ainda no fertilizante líquido no Brasil, é a cana-de-açúcar, sem dúvida nenhuma, e vem crescendo aí ano após ano, sem dúvida nenhuma, né? A gente lembra quando a gente iniciou os trabalhos aí com os fertilizantes líquidos em 2004, recém-formado, entrei como trainee, fazia um mercado de 7, 8 mil toneladas de fertilizante líquido na cana-de-açúcar, né? Comercialmente falando. Hoje a gente sabe que está chegando aí próximo a 1 milhão de toneladas, né? Então tem essa crescente e sem dúvida nenhuma o crescimento foi em cana-de-açúcar e a gente vê que está crescendo cada vez mais devido à praticidade, à operacionalidade e às vantagens agronômicas que está se tendo no campo, né? Então vocês podem verificar ali um caminhão aplicador, né? Levando esse caminhão, tem 11 linhas, aquele primeiro lá em cima. Depois nós temos esse outro equipamento fazendo, não é corte-soqueira, só com disco de corte, tá? Aí você pode também trabalhar com inseticidas, tem muitos clientes já trabalhando com inseticidas na mesma aplicação. Aqui já escarificando o solo, né? Com um equipamento de fertilizantes. Você pode ver que variam bastante, né? Esse aqui é um tanque de 600 litros, esse é um tanque de 900 litros, aqui é outro caminhão, são 12 mil litros,
Esse equipamento tratorizado é o que mais está se trabalhando hoje, né, com a vinhaça, juntamente com o NPK, ou NP, ou N líquido, então na mesma operação. Aí é uma grande vantagem que está se tendo hoje em usinas e fornecedores que também aplicam vinhaça, é a aplicação junto da vinhaça com enriquecimento com nitrogênio, ou NP, pode pôr os micros, né, pode fazer a forma, ou NPK também, mais a vinhaça. Então a gente tem hoje inúmeras frentes de trabalho com a vinhaça, né, ganhos de operações. Antigamente se fazia a vinhaça aplicar, depois ia aplicar, seja o sólido ou líquido, numa outra operação. Agora se aplica conjuntamente numa operação, né? Então você vê a economia que se tem no operacional nessa forma de aplicação com adubo líquido. Isso está crescente e não tem volta mais, sem dúvida nenhuma. Então aqui também mostrando mais detalhes de uma aplicação com disco de corte, né, disco de corte na frente, depois disco duplo desencontrado, injetando o adubo líquido aqui bem atrás do disco duplo desencontrado, né? Aqui já a aplicação superficial somente, com pingente, direcionado na soqueira. Tá? Então são inúmeros tipos de aplicação. Deixa eu ver se aqui se dá para mostrar o vídeo, né? Tá? Então aí o vídeo também de uma aplicação tratorizada. Isso é lá no Mato Grosso do Sul. Equipamento, tanque de 1.200 litros, né? Então está em câmera lenta. Tem o disco maior na frente, o disco duplo desencontrado e a aplicação do fertilizante bem atrás, né? Então, essa aqui é uma solução perfeita também. Outra aplicação já superficial, levando bastante linhas, né? Bem na soqueira. Aqui já com a vinhaça, aquele equipamento que a gente falou. Uma operação mais lenta, né? Porque ele dosa aí 20 até 30 metros cúbicos, né? Por hectare com a vinhaça, junto com enriquecida com NP, até um NP com a vinhaça, né? Então ele é um chuveiro, né? A dosagem. Essa é uma frente que está crescendo muito, né? Dos últimos 2, 3 anos para cá, crescendo muito, né? Essa aplicação. São alguns equipamentos aplicadores, só para mostrar também que nós podemos fornecer incomodato para o startup inicial do cliente. A Inove tem vários equipamentos desses, temos nossa assistência técnica de campo, que dá todo auxílio, todo o amparo, né, que precisa para iniciar uma aplicação do fertilizante de líquido, mas hoje, como a gente comentou, em cana-de-açúcar já é muito conhecida a tecnologia e está cada vez mais ampliando, né, tanto para fornecedores também, sem dúvida nenhuma, isso aí está crescendo muito em fornecedores. Então, nós temos um equipamento para fazer aplicação superficial, esse aqui nós temos ele completo, né, e os equipamentos para aplicação, seja com disco de porte ou seja com a haste tarificadora, nós temos alguns, né, e a maioria das vezes o cliente tem, a gente faz adaptação, né? Adaptação bem simples, você monta o tanque com a bomba, uma bomba, hoje nós trabalhamos a bomba a Hyper, uma bomba que é muito utilizada já há muitos anos nos Estados Unidos, uma bomba centrífuga, né? De alta vazão. Então a gente consegue fazer dosagens aí precisas do fertilizante líquido, que varia, né? De 200, quando é só nitrogênio, 200 e poucos quilos por hectare, até formulações sem a vinhaça, né, um 10-0-10, por exemplo, jogando 1.200, 1.300 quilos por hectare. E a gente falou com aquele último trator que a gente mostrou com a vinhaça junto com o adubo líquido, aí são dosagens que a gente comentou, chega a 25 metros cúbicos por hectare, né? Então aí já é uma dosagem bem mais alta. Aqui o equipamento também, né, que a gente comentou, esses equipamentos já estão sendo utilizados em larga escala, principalmente pelas usinas e alguns fornecedores que já estão trabalhando com a vinhaça, né, mais na utilização com a vinhaça junto com o adubo líquido. Aí outras culturas, né, só para exemplificar também, né, que a gente também trabalha, aqui a aplicação em pastagem ou gramas, aqui a aplicação com GFE, juntamente
com pivô, né? Então aqui era um plantio de algodão, café, que a gente também tem trabalhado, eucalipto, aqui é café, aqui é eucalipto, reflorestamento, né? Então aqui é bico leque, embaixo da saia, aqui é um pingente com um leque que faz uma faixinha de 20, 30 centímetros, bem próximo à copa também do eucalipto. Citros, né? Então aqui é o chapeuzinho chinês que a gente conhece, aplicando aí uma faixa de aplicação, pode se aplicar em área total também, tá? Tem clientes que aplicam em área total em citros, desde embaixo da saia até no meio do corredor, tá? Então vai de acordo com cada consultor, com cada cliente que eles queiram trabalhar. Pode pôr bicos com maior vazão perto daqui da projeção da saia, que estão concentradas na maior parte das raízes, depois diminuir aqui um pouquinho a vazão, tá? Então é tudo bem ajustado e facilmente alocado de acordo com a necessidade do cliente. Aqui em batata no Brasil, tá? Nós copiamos aí essa foto do equipamento maior da John Deere, nós copiamos aí um equipamento que é na Holanda, né? Isso aqui a gente copiou os tanques, as montagens, que era um equipamento de sólido, nós adequamos para líquido, mas muito similar ao que é na Holanda. Então, o equipamento mesmo, ele é holandês, né, esse equipamento. E aqui a montoa da batata, né? Então, aqui é plantio e aqui a montoa da batata com líquido, que nós também acoplamos o tanque de adubo líquido para fazer a aplicação. Aqui para grãos, né? Aqui é bom a gente comentar um pouquinho, rapidamente, né? Seja amendoim, seja soja, seja milho, qualquer cultura que seja, a gente consegue também adequar para fazer adubação líquida. Aqui é importante comentar que nos Estados Unidos, hoje, o mercado de fertilizantes dos Estados Unidos é mais de, vamos falar, quase 70% da adubação nos Estados Unidos é adubação líquida. Então, só o mercado de adubo líquido dos Estados Unidos é maior que o mercado inteiro do Brasil, de 36, 37 milhões de toneladas, de tudo, né? Sólidos, líquidos. Então, a gente sabe que o mercado de fertilizantes líquidos nos Estados Unidos, ele é maior do que no Brasil, tá? De mercado total. E aqui a gente fez um trabalho com soja e esse com milho, tá? Então, o da John Deere, esse equipamento a gente fez plantio de soja, em área de reforma de cana, em São Paulo, e aqui no Mato Grosso do Sul, plantio de milho. As coberturas, né, que a gente pode fazer também, aqui mostrando em milho, né, são fotos que a gente, essa aqui é no Brasil, essa primeira no Brasil, essa aqui também é no Brasil, e essa última aqui embaixo, com milho já uma altura mais significativa, é nos Estados Unidos, né? Então, com pingente bem direcionado, com green seeker aqui, que vocês podem verificar, isso aqui é um green seeker, e que ele lê a coloração da planta. Então, quanto mais verde, menos aplicação de nitrogênio, aqui é mais base nitrogenada, e quanto mais amarelo, mais necessidade de nitrogênio idosa e a taxa variável em tempo real. Logística, aqui é importantíssima a logística, conforme a gente conversou com vocês, né? É crucial, a logística é um dos pontos principais do fertilizante fluido. Então, a gente tem que ter aquele sincronismo entre fábrica, logística e cliente. Tá? Então, a gente tem as programações, às vezes o cliente vamos falar como que funciona, isso é importante a gente deixar bem claro. Temos o pedido do cliente, vamos dar exemplo, 100 toneladas, e ele quer que seja entregue uma carga por dia, seja caminhão-truque, que leva de 12 a 15 toneladas, 13 a 15 toneladas, ou carretas, né, que levam geralmente 28 até 36 toneladas. Então, vamos falar, para fechar a conta, são 3 de 30, né, 90 toneladas, ele quer um caminhão por dia, então a gente faz essa programação. Então, o caminhão carrega geralmente um dia antes, né, para estar no cliente logo cedinho pela manhã. Ou, em caso de usinas, que trabalham aí 3, 4, 5 caminhões por dia, 24 horas, de segunda a segunda, é o just in time que a gente faz a entrega. Ele fala que era um caminhão às 9 da manhã, um ao meio-dia, um às 3 da tarde, um às 6 e um às 10, né? Então, a gente faz o cronograma e o planejamento de acordo com a necessidade de cada cliente e juntamente com a fábrica, a produção, tá? Então, a logística é crucial, é fundamental para que não falte caminhão no campo e não sobre também, né? Porque são todas transportadoras terceirizadas, então a gente também não pode fazer fila lá, seja na usina, no fornecedor, ou no citricultor, no cafeicultor, qualquer que seja a cultura, a gente faz bem sincronizado e nosso pessoal de campo auxilia juntamente com o pessoal
do campo e nossa equipe logística também para ter esse alinhamento entre fábrica, logística e cliente. E resumindo, né, aí o que a gente comentou sobre os adubos fluidos, né, benefícios dos fertilizantes fluidos, quais são? Praticidade na aplicação, otimização de maquinário na propriedade, redução do número de operações, né, carga, descarga, aquilo que a gente comentou com Munk, ou sacaria, tem chapa, então redução do número de operações e custos, né, sem dúvida nenhuma, estão todos diretamente ligados um com o outro. Menor tempo para aplicação do fertilizante, aquilo que a gente falou em termos de rendimento operacional, a gente sabe que no fertilizante líquido, que a gente comentou com caminhões aplicadores, aqueles autopropelidos, são inúmeras linhas e você tem uma operação mais rápida. Aplicação uniforme, homogênea, menor utilização de mão de obra, sem dúvida nenhuma, compatibilidade com linha e 9 foliares, né? Nós podemos trabalhar com alguns produtos foliares juntamente com os fertilizantes líquidos, seja um plantacana, um policana, a gente pode estar trabalhando juntamente, né, com micronutrientes ou outros aditivos que a gente comentou com vocês. Possibilidade de misturas com alguns outros produtos, né, como a vinhaça, que a gente hoje na cana-de-açúcar está se trabalhando muito, ácidos úmicos, né, diversas culturas, não só em cana, como em café, em citros, pode trabalhar também no produto, no fertilizante líquido, ou até outros produtos que aí tenham no mercado, como aqueles aditivos que nós já comentamos, né. Ausência no custo com armazenagem, assim, vamos falar entre aspas, né, porque que a gente comentou, grande parte ainda é caminhão no campo, abastecendo os equipamentos aplicadores, mas já se tem também muitos clientes que preferem ter um pulmão ou um tanque estacionário, ou um pulmão na fazenda, ou no campo, ou na usina, para não ficar com risco, entre aspas, de quebrar um caminhão, atrasar, que isso pode acontecer. Então, alguns clientes já estão se estruturando, que nem lá fora, a gente vê isso na Europa, nos Estados Unidos, na Argentina, que nosso vizinho também já pouco tempo de adubo líquido, vai estar com mais de 40% de adubação líquida, né, principalmente em grãos. Em cana também se trabalha muito lá com a área que tem de cana, né, não é muito grande, mas trabalha com líquido, e grãos praticamente aí soja, milho principalmente, muito com adubo líquido, né? Já todos esses têm tanques na propriedade para receber o produto, armazenar e depois fazer a aplicação. Menores perdas no manuseio no campo, né, que a gente comentou, seja em bag ou saco, a gente sabe que pode estourar, rasgar, você próprio abastecimento, você vê no chão, onde está abastecendo, você vê grânulos no chão, e nós sabemos quanto que custa hoje o fertilizante, né? Não é barato. Então, qualquer perda ali é dinheiro e não está sendo aproveitado pela cultura. Então, no adubo líquido são tudo engates rápidos, né, que a gente está mostrando aqui nessa foto, né, engate rápido, ou seja, por cima, você não tem perdas, né, são muito poucos problemas de você ter perda de vazamentos desses produtos no chão. Maior longevidade e qualidade tecnológica, aqui no caso dos canaviais, que a gente comentou, né, menor pisoteio, seja no operacional, na parte de aplicação dos fertilizantes, é um NPK que é homogêneo, uniforme, com micros, né, então, sem dúvida nenhuma, você vai ter produtividades aí superiores do que é comumente trabalhado dos fertilizantes sólidos. Maior produtividade, isso que a gente comentou já, menores riscos no manuseio, né, vamos falar Munk, sacaria, o Munk principalmente, né, alguns riscos que podem ter, a gente sabe que alguns clientes até pararam de trabalhar com adubo sólido devido a esse risco, teve problemas de cair bag e problemas com os funcionários, né, com esse risco dos bags, e começaram a trabalhar com o fertilizante líquido, reduziram 100%, né, vamos falar praticamente 100% os riscos de se ter algum acidente, tá? Então, maior segurança, sem dúvida nenhuma, para todos os funcionários. E ambientalmente correto, né? Hoje a gente tem que ter sustentabilidade ambiental, seja de qualquer coisa. A gente sabe que, às vezes, vão pegar um cliente que usa bastante fertilizante, ou mesmo que use pouco, tem que ter uma destinação correta dos bags, né? Então, a gente, no adubo líquido, é o que a gente comentou, é da mão para a boca, né? Produziu, carregou, entregou, seja no campo direto, ou seja num tanque, pulmão que se tenha na propriedade ou na usina, a gente elimina essa parte de descartes de bag ou sacarias que sejam, tá? E no final das contas, né, o que a gente quer também, sem dúvida nenhuma, que o produtor tenha um maior lucro, né? Então, a gente tem trabalhos feitos, né, em diversas culturas, onde que, no final da conta, lá no bottom line, né, que tem que estar azulzinho ou vermelho, sem dúvida nenhuma, que o adubo líquido, ele vai trazer aí, tanto no operacional quanto no agronômico, lá no final, somando tudo, vai ter um maior lucro do que eles trabalhar com um fertilizante sólido, né? Sem dúvida que, às vezes,
depende da distância, que a gente comentou que a logística é muito importante no adubo líquido. O preço a preço, às vezes, dependendo da distância, o adubo líquido ele pode ficar mais caro que o adubo sólido no preço a preço, né, comparando formulações. Mas a hora que você leva todos esses fatores, esses processos que são benéficos para o fertilizante líquido, lá no final, quando você vai somar, ele vai te trazer um resultado e vai ficar mais competitivo do que o fertilizante sólido. Tá? E tem algumas situações que, sem dúvida, ele vai ficar inviável, né? Porque às vezes, não adianta, você vai falar, vou produzir em São Paulo, no Mato Grosso do Sul, para entregar lá no Pará, no Mato Grosso. Depende da região, não vai conseguir ter viabilidade. Você vai fazer o custo, me dá tanto a mais, mas eu vou gastar 2 vezes mais ou me dá uma vez. Então, não tem viabilidade, né? Então, tem que fazer a conta, sem dúvida nenhuma. Hoje, todos fazem conta, né? Mas tem um fator aí, que o adubo líquido, ele tem um delta a mais, que nem eu comentei, no preço a preço, dependendo do produto, que se compensa aí pagar um pouco a mais, que no final você vai ter um resultado melhor. Customização de produtos, né? A gente também tem alguns produtos customizados na parte de, principalmente aqui mais voltado para micronutrientes, né? É o Plantacana, um produto que nós também trabalhamos na forma líquida, que é um fertilizante para suco de plantio, né? Desenvolvido especialmente para a cultura da cana. É um produto de alta qualidade, né? Um produto que possui elementos balanceados e customizado de acordo com a necessidade de cada cliente, cada solo e, vamos dizer, cada cliente tem sua necessidade de boro, cobre, manganês, molibdênio, zinco, né? Aqui a gente está falando mais dos micronutrientes, então a gente vai fazer de acordo com a necessidade do cliente. Nós temos o padrão, que é o Plantacana Plus, que é esse produto que a gente está mostrando para vocês, né? Ele tem 0,5 de boro, 0,5 de cobre ou sem cobre também, né? Manganês 3%, molibdênio ele varia, né? 0,1, 0,01 e zinco 5%, tá? E o enxofre ele vem oriundo aí das matérias-primas, né? Que é o sulfato de cobre, sulfato de manganês, né? E sulfato de zinco. E a gente pode também adicionar, sem dúvida nenhuma, outros aditivos, como a gente faz nos fertilizantes líquidos, fluidos. Tá? Aqui a adubação foliar, aqui a gente também tem uma linha que é o Colicana, tá? Que é um produto também customizado, né? Já é um produto que tem o macronutriente nitrogênio, né? Principalmente, e vai vir carrear com os outros micronutrientes. E pode-se colocar também, já tem clientes trabalhando com não só nitrogênio macro, mas um pouquinho de fósforo às vezes, um pouquinho de K2O. Então a gente tem aí clientes e consultores desses clientes já indicando e com resultados interessantes, já trabalhando com macro, não só nitrogênio, no policano, né? Então, aí a época de aplicação desse produto foliar é no início das águas, né? Vamos falar de outubro até fevereiro, né? Não mais do que isso. Às vezes, depende da região, lá no MS a gente consegue até março, mais ou menos, aí se aplica, né? Caracterização, aí são canas de alta produtividade, né? Então, a gente tem uns pontos de atenção que a gente tem que ter, né? O pH da solução, a concentração, então tudo isso aí é feito em laboratório antes e depois é avaliado pelo cliente se está de acordo com a necessidade e a demanda dele. Aqui é uma coisa mais hipotética, mas é o que mais comumente tem se trabalhado, né? Variando bastante as dosagens, você pode verificar, nitrogênio de 3 a 10 kg, essa é na aplicação foliar, né? Magnésio 0,1 a 1,2, boro de 100 a 400 gramas, cobre também, manganês 250 a 500, molibdênio de 40 a 120, né? O zinco de 350 a 500, depois tem os outros aí que nós podemos trabalhar, aminoácidos, estradiol, substâncias únicas nessas dosagens também, que é o que se comumente tem trabalhado. Pode ver que é um range um pouquinho grande, mas é isso que a gente tem acompanhado nas mais diversas formulações que os clientes estão trabalhando. Aqui alguns exemplos, né, de alguns produtos, né, da linha Policana nossa, que nós criamos de acordo com a demanda do nosso cliente mesmo, né? Então, aqui são algumas, mas não se atentar aqui, né? Se prender aqui, mas a gente pode fazer formulações de acordo com a necessidade do cliente e sempre voltando a frisar aqui que são sempre soluções, tá? Não pode trabalhar com suspensões, porque vai ser aplicado aí com dosagem baixa e você com suspensões vai ter problema de entupimento, decantação e não vai ter um resultado interessante. Tá? Então, acho que o que eu tinha para passar para vocês era isso, né? Espero que tenha ficado bem claro. Segue aqui meu contato,
e meu e-mail. Se tiverem alguma dúvida, estamos à disposição para esclarecer alguns pontos que vocês tenham, porventura, alguma dúvida. E fica aí nosso contato, e muito obrigado também, sem dúvida nenhuma, a Coplana por dar essa oportunidade de estar conversando com os cooperados e com a parte técnica da Coplana, e vamos ver se nós conseguimos aí focar, né, um pouquinho aí nos fertilizantes fluidos, sem dúvida nenhuma que é um mercado interessante, né, crescente, e vai ter oportunidades aí para a cooperativa e para os seus cooperados, sem dúvida nenhuma, e podem contar com a Inove, com toda a assistência técnica, nossa equipe de vendas, para poder difundir essa ideia que é muito interessante para todos do elo da cadeia do agronegócio. Tá bom? Muito obrigado e até uma próxima.